Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as aulas de biologia. Na aula anterior nós começamos a falar sobre os vegetais de grande porte. Falamos com respeito aos tecidos de condução que existem nas pteridófitas, nas gimnospermas e também nas angiospermas. E na aula anterior falamos com respeito às características das gimnospermas e seus ciclos reprodutivos. Hoje na aula então a gente vai estar falando sobre angiospermas e das suas principais características e também o ciclo reprodutivo, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, de imediato, o que a gente já tem de diferente das angiospermas para as gimnospermas? As angiospermas, elas são produtoras de fruto, tá? São produtoras de fruto. Tanto fruto quanto fruta. Tanto aquele que pode ser comestível, como aquele que simplesmente é o produtor de uma semente, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos algumas características bem interessantes que diferenciam as plantas angiospermas, que são dois grandes grupos, que são o grupo das monocotiledôneas e também das dicotiledôneas. Bom, a principal diferença, que é o que dá o nome de monocotiledônea ou dicotiledônea, seria com respeito a esse cotilédone aqui. Esse cotilédone seria uma folha embrionária nutritiva que tem no interior da semente. Enquanto que as monocotiledôneas têm apenas uma, as dicotiledôneas, como vocês estão vendo aqui, elas têm duas. Um cotilédone, monocotiledônea. Dois cotilédones, dicotiledônea. Mas existem outras diferenças também que definem esse nome, tá? As plantas das monocotiledôneas, elas têm as folhas com as nervuras paralelas. Se você olhar, por exemplo, uma folha do milho, você vai ver que as nervuras é o quê? Que parecem veias, que tem assim decorrendo toda a folha, transportando seiva, tá? Então elas seriam paralelas. Aí nós temos o tipo de caule, tá? Nós temos o tipo de raiz, que são aquelas raízes fasciculadas, que são raízes bem grandes, assim, como acontece na grama também. E elementos florais, eles são diferentes, são mais... eles têm aqui múltiplos de 3 com relação às pétalas, tá? Aqui nós temos já o caule do tipo haste, do tipo tronco, tá? Que são maiores. A raiz, ela pode ser pivotante, que seria aquela raiz que ela é mais vertical, então ela é bem grossa, bem grande, vai mais pro fundo. Tá? Então são algumas diferenças que vocês têm aqui entre esses dois grupos. Bom, algo interessante para a gente poder relembrar é com respeito à fase mais duradoura que tem. O que seria essa fase mais duradoura? Tanto aquela que fica à mostra por mais tempo, tá? Como também aquela da qual é mais visível a olho nu também. Bom, isso é fácil você lembrar, por quê? Nós temos a parte do gametófito e a parte do esporófito, tá? O gametófito que é haploide e o esporófito que é diploide, tá? Então olha só, nas briófitas, a parte mais duradoura seria do gametófito, que é a parte haploide, que é aquela parte verdinha que você tem o corpinho ali da briófita, do musgo. E todas as outras, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, você tem aqui a parte duradoura, que é a parte do esporófito, que é a parte que a gente vê das folhas, do caule e tudo mais, tá bom? Olha só, algo importante para você poder entender o ciclo reprodutivo das briófitas é você entender bem como que é a anatomia de uma flor, tá? Claro que nem todas as flores são dessa forma, mas dessa forma, desse desenho aqui, você consegue ter uma noção de como é, tá? Então olha só, nós temos aqui tanto a parte masculina de uma flor, quanto também a parte feminina. Isso mesmo, as plantas, todas elas são hermafroditas, tá? No caso das briófitas não, mas todas as outras são hermafroditas. Então olha só, aqui nós temos tanto partes que seria referente à característica masculina, como também referente à característica feminina, tá bom? Então olha só aqui, ó. Aqui nós temos a parte do ovário, do óvulo, tá? Que são todas partes femininas. E aqui nós temos, por exemplo, o filete e a antera, que são partes masculinas.
É dentro dessa antera onde você vai ter o grão de pólen. E é aqui dentro do ovário onde você tem o óvulo. Então a fecundação entre óvulo e grão de pólen forma nada mais nada menos do que a semente. E o desenvolvimento do ovário, que é essa região aqui, ele vai se transformar em fruto, tá? Então vou repetir. A união entre semente e óvulo, a união entre grão de pólen e óvulo forma a semente. E o desenvolvimento do ovário é o que vai formar o fruto. Então vai estar caindo ali pétalas e tudo mais e vai formar aquele fruto que você conhece, tá bom? Então olha só, vamos lá para o ciclo reprodutivo delas, tá? Então aqui a gente tem um fruto lá na árvore e esse fruto foi comido, foi jogado a semente, ou ele caiu no solo, ele se decompôs, contanto que a semente ela caiu no solo e ali ela germinou, tá? Então aqui ela vai realizar a mitose, o crescimento dela, vai formar ali as suas flores, tá? E nessas flores você vai ter dentro da antera, você vai ter o grão de pólen, que é formado a partir de um processo que você conhece chamado de meiose. E ali na flor você também tem o óvulo, tá? Que é onde você tem ele sendo formado por meiose, tá bom? Então aqui você tem nessa região aqui a polinização. O que seria a polinização? É o momento em que o grão de pólen acaba chegando até essa estrutura chamada de tubo polínico. Aqui em cima, nessa região, ela é chamada de estigma. Ela tem uma substância pegajosa. Então, o grão de pólen ele pode vir pelo vento, ele pode vir através do corpo de um inseto, de um pelo de um animal, de você que passou, tocou a mão em várias flores ao mesmo tempo, pode vir por várias formas, pela água, pelo vento, por morcego, muitos tipos de polinização, tá? Então o grão de pólen de uma determinada flor acaba chegando para outra flor. Embora existem alguns tipos de plantas, como é o caso da ervilha, que o grão de pólen da própria flor fecunda ela mesma. Então isso a gente chama de autofecundação, tá? Então olha só, entrou aqui o pólen, fecundou o óvulo, só que no caso das angiospermas acontece uma dupla fecundação. Essa dupla fecundação vai formar aqui tanto o zigoto como também o endosperma. Esse endosperma triploide é o que vai auxiliar aí muito a nutrição do embrião vegetal para com que ele possa desenvolver e formar aqui o fruto, tá? Assim que forma o fruto, ali então você tem um fruto formado pelo desenvolvimento do ovário e você tem a semente formada dentro do fruto pela união do óvulo e também do grão de pólen, tá bom? Pessoal, por hoje a aula é isso sobre as angiospermas. Fixe bem esse ciclo reprodutivo, tire um print dessa tela depois, refaça ele algumas vezes, marque bem as regiões onde ocorre mitose, que seria o crescimento, e marque as regiões onde ocorre meiose, para você saber a região que ela é diploide e a região que é haploide. Fixa bem nisso, que isso vai ser muito importante para as suas provas futuras. Beleza? Valeu e até mais!